Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Leandro Sander aqui. Hoje eu vou explicar como é que eu configuro o meu layout gráfico da minha tela principal. Essa tela que vocês estão vendo agora. O porquê que eu utilizo dessa forma, quais são os ativos que eu acompanho diariamente e por que eu utilizo alguns indicadores. Então, se você tem interesse por esse vídeo, acompanhe. Então, galera, antes de mais nada, se tu ainda não faz parte do nosso canal, considera se inscrever e se tu ainda não deixou teu gostei, deixa teu gostei, tu nos dá um apoio tremendo deixando teu gostei neste vídeo, beleza? E nos incentiva a trazer mais conteúdo como esse, tá? Um ponto importante é, eu utilizo uma plataforma gráfica para os meus estudos, tá? Então, assim, eu muitas vezes utilizo a corretora para operar ou algum software para operar, mas eu vou apenas explicar a plataforma gráfica que eu utilizo para estudar os ativos e ver pontos de entrada, pontos de realização e também o meu layout, tá? Principal. E, óbvio, essa plataforma me possibilita operar dentro dela. Então, por exemplo, se o cara vir aqui e configurar o roteamento de uma conta, tu pode operar pelo gráfico também, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto, eu não vou entrar no quesito como operar dentro da plataforma, eu vou apenas explicar os indicadores que eu utilizo e também como eu configuro o meu layout, tá? Porque isso é uma dúvida que algumas pessoas têm e também querem saber por que eu utilizo os indicadores que eu utilizo, então eu espero contribuir neste vídeo, beleza? Então, pessoal, a plataforma que eu utilizo é o TradingView. Ela é de longe uma das melhores plataformas para te estudar os gráficos e também configurar teu roteamento de ordens para operar por ela. Ela é uma plataforma muito boa, tem uma comunidade muito boa. Então, assim, eu gosto de utilizar o TradingView. Já utilizei diversas plataformas, o TradingView para mim é uma das melhores, tá? Eu não vou entrar no quesito de softwares para o envio de ordens, nem roteamento de corretoras, eu vou apenas comentar o layout e também os indicadores que eu utilizo dentro do meu gráfico, tá? Bem, primeiro, eu utilizo a configuração na minha tela principal com essas 8 telas, tá? Eu utilizo os principais ativos no meu topo superior e 4 ativos que eu estou observando no dia ou que eu tenho posições abertas na parte inferior. Tu só vai conseguir utilizar este modelo, tá? Com base no plano do TradingView, então tu provavelmente vai ter que ser Pro ou Premium. Então assim, se tu ainda não tem uma conta no TradingView ou se tu ainda não tem um plano, eu vou deixar um link na descrição e se tu quiser apoiar o nosso canal, tu pode utilizar o link para criar tua conta e também contratar o plano. Isso vai estar ajudando o nosso canal com o apoio dos parceiros do TradingView, beleza? Então, um ponto importante de ser salientado é as configurações que eu uso são devido à contratação de um plano, tá? Mas, se tu opera com uma frequência menor, se tu ainda está aprendendo sobre o mercado, eu vou explicar também como tu pode utilizar as mesmas ferramentas que eu, sem ter um plano contratado especificamente, tá bom? Então eu vou para um gráfico normal aqui, Bitcoin na tela, e eu vou explicar como eu configuro primeiramente o meu layout, tá? Eu uso aqui nas configurações o fundo gradiente, utilizo uma coloração azul marinho com fundo preto, tu pode deixar aqui branco, tu pode deixar aqui verde, tu pode deixar a cor que tu quiser, tá? Então, cada um faz o que quiser da sua vida, né? Então, tu pode deixar a cor que tu quiser. Eu utilizo dessa forma porque eu fico muito tempo exposto na tela, se eu utilizar a tela branca machuca muito meus olhos, eu acho muito melhor a tela branca, mais bonita, é mais fácil de observar informações, mas eu não consigo, eu fico com muita dor de cabeça, então eu utilizo um layout na coloração escura, tá? Não utilizo linhas verticais, não utilizo grades horizontais, o meu intervalo de sessão eu utilizo na coloração da opacidade aqui, 24%, então esse pontilhadinho que vocês estão observando aqui é o intervalo de cada dia, então o fechamento, né? Utilizo a marca d'água também com uma opacidade de 17, bem fraquinho, só para mim saber que ativo eu estou operando, sem precisar ler o layout aqui no topo, no cabeçalho. Basicamente é isso. Na questão de escalas, eu utilizo esses marcadores. Muitas vezes eu utilizo aqui travar a preço para proporção em barras, tá? Então, isso aí varia muito. Então, se eu estou com mais telas, eu acabo deixando essa função acionada, porque daí cada vez que eu diminuo o gráfico, ele fica com uma quantidade de barras e ele organiza
o meu zoom e deszoom. Então, às vezes, eu utilizo essa função marcada, tá? Voltando para as configurações, os símbolos, tá? Eu utilizo o corpo das minhas barras na coloração branca para as barras positivas, coloração preta para as barras negativas, todos os contornos eu uso na coloração prata, tá? Eu utilizo a linha do último preço com a variação entre positivo e negativo, então se o preço está caindo, o fechamento aqui na barrinha vai ficar preto, se o preço estiver subindo, a coloração vai ficar branca, tá? Eu utilizo a linha do fechamento do último dia, o que muitos vão chamar de linha d'água, então é importante para mim saber aonde o preço fechou no dia anterior, então eu uso essa informação e eu também deixo aqui linhas de preço da máxima e mínima. Então, essa estrutura escrita aqui máxima, e se eu vier mais para baixo aqui eu visualizo a mínima, eu consigo ver essa informação também com base nessas marcações que eu uso. Uma vez que eu tiro aqui, eu acabo tirando essas informações. Na escala, tá? Aqui eu também uso a ideia aqui, ó, legenda para os preços, né, pré e pós-mercado. Então, aquela ideia de after e o market normal. E aqui o máximo e mínima eu deixo plotadinho sempre, ó. Se eu tirar, ele sai, então eu deixo marcado também. Uma coisa que eu gosto de deixar é o último valor do indicador, tá? Por que isso? Porque eu consigo ver na escala de preços aonde está a minha média. Então, por exemplo, já vou adentrar nas médias que eu uso, mas eu vou botar aqui uma média apenas para eu observar. Observem que estou utilizando uma média qualquer de 9 períodos. Tá? Vou deixar aqui uma coloração um pouco diferente, deixar verde aqui. E aí, pessoal, eu vou deixar 21 períodos, que é a que eu uso. Tá? 21 períodos. Observem que aqui na minha grade já, na minha grade não, me perdoem, na minha escala, ela já aparece. Se eu desmarcar, mostrar o último valor do indicador, ela não aparece onde está meu indicador. Então, me beneficia saber aonde o indicador está na escala de preço, por isso eu deixo marcado, tá? Então, pessoal, já que eu botei a média móvel de 21 períodos aqui, eu vou começar explicando para vocês como eu configuro. Então, utilizo as seguintes médias móveis, tá? Vamos lá. Vou para o gráfico diário, para ficar mais fácil de vocês observarem, tá? Eu só vou pegar agora aqui e vou desmarcar a opção do travar barras. Aqui. Eu utilizo também a função logarítmica, tá? Então, essa função log scale, tá? Escala logarítmica, para que eu consiga entender o comportamento dos preços. Uma vez que se tu utilizar a escala aritmética, o que pode acontecer? Olha só, ele achata as últimas barras. Por quê? Porque a proporção não fica equivalente. Uma vez que tu usa a escala logarítmica, a proporção de deslocamento do ativo vai ficar sempre equivalente. Então, por exemplo, se subir 100% aqui, ele vai dar o mesmo peso para quando subir o 100% aqui embaixo. Então, fica muito mais claro para você fazer sua leitura, tá? Então, é por isso que eu utilizo escala logarítmica também. Então, vamos lá. Indicadores que eu utilizo, média móvel de 21 períodos, sempre exponencial, e também média móvel de 200 períodos exponencial. Agora vem uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Leandro, por que você utiliza a média móvel exponencial e não a média móvel aritmética ou a média móvel simples, né? Pessoal, porque é o seguinte, a média móvel exponencial ela vai dar mais peso para os últimos fechamentos. E o que eu entendo? Eu entendo que o mercado ele vai sofrer variações de mudança de comportamento. Então eu não quero saber o que estava acontecendo na média desses últimos períodos de maneira igual. Eu quero saber a inflexão, quando o mercado mudou o comportamento. Então, se ele mudou o comportamento agora, eu preciso que a minha média mude agora. Então, utilizar uma média móvel exponencial, que ela dá mais peso para os últimos fechamentos e para as últimas informações, ou seja, para as últimas barras, faz muito sentido, na minha opinião. Eu estou certo, eu estou errado? Cara, não tem como definir isso, porque cada um utiliza a média móvel que preferir. Eu penso dessa forma, por isso eu utilizo dessa forma. Então, cada um vai se adequar de uma maneira. Então, o meu modo de ler o gráfico significa que eu preciso dar mais peso para o que está acontecendo agora e não para o que aconteceu antes. Por quê? Porque eu quero prever o comportamento futuro. O comportamento passado já está ali pronto. Então, azar, não vai mudar nada para mim. Eu preciso saber para onde vai agora. Então, uma vez que eu tenho uma média móvel exponencial, observa que quando eu construo uma barra de ignição ampla, ela automaticamente vira. Por quê? Porque essa barra tem um peso importante para essa média.
Se eu utilizasse uma média móvel simples, o que não é errado, já vou falar para os amigos, não é errado utilizar uma média móvel simples. Porém, se você utilizar uma média móvel de 21 períodos simples, eu vou deixar ela na coloração vermelha aqui. Observem como ela vai demorar para reagir. Tá? Ela vai demorar mais para reagir. Vai reagir da mesma forma? Vai reagir da mesma forma. Porém, ela vai demorar um pouco mais para construir uma reação. Tá? Da mesma forma para 200. Então, assim, eu faço a seguinte leitura. Eu preciso ver o que está acontecendo ao passo que os últimos fechamentos são mais importantes para mim, por isso eu utilizo exponencial. Espero ter ajudado no meu racional para explicar o porquê que eu utilizo média móvel exponencial e não aritmética, tá? Agora, estou visualizando esse deslocamento de preço, está ascendente. Uma coisa que eu penso sempre é operar a favor do movimento da média mais longa. O que é isso? 200, a minha média na coloração chumbo. Estou com um zigue-zague ascendente construído, faço uma correção, o preço chegou na 200 aqui, cara, isso aqui para mim é um setup de compra. Por quê? Porque o preço está acima da minha média móvel mais longa. Então, eu comprar aqui significa comprar baixo. Então, o que acontece aqui? Essa barra aqui falhou a tentativa da perda da média móvel de 200 períodos. Uma vez que essa barra aqui construiu um movimento que trouxe os preços acima da média novamente. Da mesma forma, essa barra aqui, ela perdeu de novo. O que aconteceu novamente? Aí que vem o negócio, pessoal. Essa barra seguinte, além de ser uma barra positiva, ela mostra que esta barra aqui falhou a tentativa da perda da mínima da última barra. Então essa barra tentou perder a barra anterior e falhou. E também falhou a perda da média móvel. Então, ó, essa barra aqui para mim é um sinal de compra. Ah, mas essa barra aqui não sei o que, tá contra a tendência. Cara, tá acima da minha média móvel mais importante. Falhou 2 vezes a tentativa da perda da média. Falhou a última mínima. Cara, isso aqui é um setup de compra. Ah, Leandro, isso, aquilo, aquele outro. Para mim é um setup de compra. Acabou. Mas, acabou. Para mim é compra. Beleza? É assim que eu vejo. Posso estar errado? Posso. Mas eu operei isso aqui tem dado muito certo, tá? Mas, se tu prefere comprar o rompimento do topo, quem sou eu para dizer que está errado? Estou simplesmente expondo o modo com que eu utilizo, tá? Então, o que acontece? Se eu tomar uma posição nessa barra aqui, um stop abaixo dessa mínima, tá? Um alvo no topo anterior, eu tenho um risco já de 7,78 para um alvo de 19,5. Eu já tenho 2 vezes e meia o meu risco-retorno, então eu tenho uma expectativa matemática positiva. Mas, como isso aqui pode ser um fundo, eu quero buscar o quê? Eu posso querer buscar o topo máximo, eu quero buscar talvez o topo histórico. Então eu tenho uma expectativa matemática de 6 vezes um alvo pelo risco. Então significa que eu tenho 6 vezes o retorno frente ao risco que eu estou correndo. Para mim isso aqui é uma expectativa matemática muito boa. Então não faz sentido eu não tomar uma posição aqui. Essa é a minha leitura para posições de compra, tá? Acima da média móvel de 200. Leandro, e se for para venda? Esse aqui é um exemplo. O preço está caindo. Ele perdeu a média móvel de 200, tentou voltar, não conseguiu, manteve abaixo. Gente, essa barra aqui é uma barra que fez o quê? É uma barra de sinal, tentou romper a média móvel de 200, falhou o rompimento da média móvel de 200. Então, se tu quer operar short, tu pode fazer o quê? Tu pode vender a perda da mínima dessa barra com stop acima da máxima e tentar fazer o quê? Buscar o fundo. Qual foi o fundo? Cara, o fundo anterior. Acreditando numa lateralidade. Ó, o fundo foi aqui. Pronto, tu teria saído numa baita pernada de venda. Modelo simples, objetivo, média móvel de 200, média móvel de 21. Cara, tranquilo. Sempre o peso maior para a média maior. E o que a 21 me ajuda agora? Uma vez que eu tenho a quebra do movimento direcional, então, por exemplo, ó, isso que me ajuda a média móvel de 21. Observem isso aqui. Vocês visualizaram que isso aqui é uma linha de tendência de baixa. Ó, toque aqui, toque aqui. Isso aqui tentou romper, tocou na 200, falhou o rompimento dessa linha de tendência de baixa, respeitou a linha, respeitou a linha, respeitou a linha, rompeu.
barra cima, fechando todas na máxima, cara, é compra. Por quê? Eu tenho a minha média móvel de 21 alinhada para cima, barras fechando na máxima, compra. Onde é que está o alvo? 200. Parcial na média móvel de 200. Isso é um trade contra a tendência? Sim, é um trade contra a tendência, mas é um trade que eu faço. Por quê? Porque eu estou com a expectativa da minha média de 21 períodos alinhada com o rompimento de uma estrutura que era de baixa e o preço inflexionou. Eu tive alteração. Então eu utilizo essas médias para esse fundamento. Tive a minha parcial, o preço rompeu, testou a média móvel de 200, 21 cruzando para cima. Setup de compra, tenho mais uma compra aqui, nessa barra. Essa barra aqui foi cretina, essa barra aqui foi muito cretina porque ela acionou a compra na ruptura da mínima, veio aqui, estopou, perdeu aqui, ó. Ela acionou a compra, estopou a galera e andou. Essa barra me estopou, teve reentrada aqui em cima. Reentrar no trade é bom? Reentrar no trade é bom. Por quê? Porque se tu viu que o mercado te tirou para te deixar de fora e tu vê a oportunidade de entrar, tu tem que entrar de novo. Não significa que tu não vai respeitar um stop, é totalmente diferente. O preço está caindo, te estopou e continua caindo, tu não vai querer entrar de novo. Não. São contextos diferentes. Mas, assim, sempre tem a pessoa que tenta distorcer o que a gente está falando. Não faça isso. O que eu estou dando um exemplo aqui é, se a barra te estopou, porque o ativo foi muito volátil, e perdeu e agora rompeu a máxima, fechou próximo da máxima, tenta comprar de novo no mesmo ponto. Então aqui deu entrada no mesmo ponto, ó. Rompeu, acionou, voltou para cá, tenta comprar no mesmo ponto com o stop agora em vez de estar abaixo dessa mínima, abaixo dessa mínima. E tenta levar o trade, tá? Uma vez que o ativo quebrou a linha de tendência de alta que a gente tinha aqui, ó, observem o seguinte, a gente tinha uma linha de tendência de alta aqui, tá? Pode traçar desse jeito aqui, pode traçar de vários jeitos, tá? Tínhamos uma linha de tendência de alta. Rompeu, fez um pullback no mesmo fundo aqui, ó. Então, ó, respeitamos essa zona aqui, que antes era um suporte como uma resistência, perdeu de novo, perdeu a mínima. Isso aqui não é um pivô de baixa. Por que não é um pivô de baixa verdadeiro? Porque está acima da média móvel de 200. Não vai vender um pivô de baixa acima da média móvel de 200. Vai tentar comprar o fundo aqui, acreditando que esse movimento vai falhar. Então, voltamos naquela ideia. Falhou a perda da 200, fez uma barra importante. Falhou a perda da 200 e falhou a perda da mínima da barra. Uma compra, o stop na mínima, tentando buscar os topos anteriores. Simples e prático. É isso que eu uso, basicamente. É assim que eu faço a leitura com as minhas médias. Qual mais o indicador que eu uso na minha tela? Bem, daí eu vou utilizar um indicador que é o VPVR, que se chama Volume Profile Visible Range, que é o volume profile visível na minha tela no canto direito aqui, tá? Tu não precisa ter a versão paga para utilizar o Volume Profile. Tu basta vir aqui nessa aba das ferramentas, tá? Ó, e vir aqui, perfil de volume range fixo, que é o Volume Profile. Então o que acontece? Tu pode selecionar, eu quero saber como é que está a zona de defesa dos players aqui. Então desse ponto até esse ponto. Daí vai criar essa estruturazinha aqui, ó. Vai ter um volumezinho, ó. Ponto de controle, tá? Então, ó, onde é que os players mais fizeram trabalho de preço, tá? Nessa região. Então, ó, observa onde tem suporte e resistência com base no volume de negociações, tá? Então, isso é importante. Mas eu não utilizo dessa forma, eu não fico riscando toda hora a minha tela. O que eu faço? Eu venho aqui no indicador e escrevo aqui, ó, range visível, tá? Que é o volume profile visível. Daí ele vai vir configurar desse jeito, é terrível. Tem muita gente que utiliza assim, tá tudo bem. Eu não utilizo com essas configurações, tá? E eu vou explicar como eu utilizo. Gráfico, configurações do indicador. Eu utilizo o volume profile assim, não uso os valores, eu utilizo desse jeito. Aqui eu utilizo 15, tá? Largura da caixa eu utilizo 15. Eu utilizo ponto de controle na coloração amarelo, pontilhado e com a espessura mais fina. Eu venho aqui nos valores e eu utilizo a largura da coluna, a quantidade de informações que eu vou ter, 2.500, tá? Então é dessa forma que eu utilizo. E ele fica mais ou menos assim. Beleza, pessoal? Eu não utilizo essa densidade de coloração e não utilizo essas cores, tá? A área eu também utilizo 70, eu já vou explicar o porquê. Então assim, no volume up, eu utilizo aqui 15 na parte de cima. E eu deixo na coloração, branco. Volume down, eu utilizo aqui a coloração cinza.
também utilizo 15. Tá? E aqui, volume up, eu utilizo branco, eu utilizo a coloração 20, que é o mais importante. E aqui na parte amarela eu utilizo a coloração cinza também com a coloração 20. Observem, pessoal, que eu tenho uma estrutura aqui do gráfico. Vou botar no 4 horas para ficar mais fácil, no intradiário. Observem que aqui, ó, pessoal, ele tem uma diferença de coloração, tá? Eu acho que eu não utilizo 15, aqui eu utilizo 10. Faz tanto tempo que eu não configurava meus indicadores de novo. Às vezes o cara se perde. Aqui é 10, tá, pessoal? Aqui, agora sim. Ó. Então observem o seguinte, aqui eu tenho uma coloração mais forte, significa que 70% dos negócios ocorreram aqui. Por isso eu utilizo aqui, ó, nessa estrutura de valores, 70. Então significa que a maior parte do interesse de negociar dos players foi nessa zona. Observem a quantidade de interesse de negócios aqui, frente aos demais, tá? Então significa o seguinte, se eu, mero mortal, pequeno operador, vou buscar me posicionar, eu tenho que tentar me posicionar num ponto que grandes estão tentando se posicionar. Não posso ser uma sardinha pensando no seguinte, isso aqui é um pivô de baixa e agora eu vou vender. Não, por quê? Porque nessa região tem interesse de players, tá? Observa, aqui eu tenho o quê? Suporte com base nos volumes. Quando eu venho aqui no gráfico de 4 horas, observa o seguinte, observa como aqui, ó, tinha um suporte com base no volume de preços. Então, a ideia é, se eu tomar qualquer posição aqui, o stop fica abaixo da mínima, para evitar ficar num vazio gráfico, tá? Porque o volume profile começa a diminuir. Então, tem menos interesse de negócios aqui embaixo. Da mesma forma, se eu entro num gráfico de 60 minutos, observem, eu vou ter aqui uma quantidade de informações interessantes. Então, observem que aqui, ó, o preço ficou lateral. Olha como teve interesse em negociar o ativo aqui no volume profile. Observa como isso aqui é um suporte e uma resistência com base no volume de negócios. Uma vez que eu tenho pouco interesse de negócios, eu acabo tendo mais deslocamento de preço. Por quê? Porque eu tenho uma menor estrutura de suporte e resistência com base no volume. Então, muitas vezes, vazio gráfico e alvos, zonas de liquidez, podem ser utilizadas. Então, significa o seguinte, vou exemplificar para os amigos. Tá? Vou exemplificar para os amigos. Gráfico de 15 minutos. Estamos visualizando aqui o preço, vocês vão ver o volume profile aparecendo aqui. Observem como essa linha amarela, o ponto de controle, tem bastante gente defendendo essa posição. Eu tenho a minha média móvel de 200 ascendente. Então significa que se eu tomar posição nessa região de preços, eu tenho um suporte importante aqui embaixo. E notem como eu tenho pouco interesse de negociar acima. Significa que se o preço começar a andar de maneira forte, ele tem uma possibilidade de romper mais fácil. Por quê? Porque ele provavelmente vai buscar liquidez, zonas de liquidez mais altas, tá? Então observem, a máxima aqui está em 56.100. Daí o que a gente faz? Ó, a gente marca aqui a máxima, tá? Observem isso. Máxima. Tu vem para um gráfico maior, no gráfico diário, por exemplo, observa o seguinte, onde é que tem liquidez aqui? Olha como tem liquidez, olha como tem interesse de talvez realizar vendas aqui. Então é possível que o preço venha se deslocar até onde? Até um ponto máximo de resistência aqui em cima. Buscar essa resistência, testar essa resistência. Aqui a gente já está numa resistência. Então quem comprou aqui embaixo num suporte está se beneficiando. Por quê? Porque trouxe um alvo até na resistência, que pôde realizar uma parcial. Então o volume profile me ajuda a identificar esse tipo de informação. Então ó, observem aqui, ó, eu tive um vazio gráfico, então eu tive uma barra mais ampla. Agora eu estou com uma situação que os players estão tentando negociar aqui, talvez vendendo alto. Vendendo alto aqui, onde é que eu vejo uma posição para compra? Eu quero me posicionar de novo comprando. Onde é que eu tenho suporte aqui com base no volume? Cara, olha o suporte de preços que eu tenho aqui, ó. Olha aqui esse volume profile aqui, ó. Olha a quantidade de informações que eu tenho aqui. Eu tenho... Agora, se eu comprar aqui no meio desse vazio, cara, a possibilidade de eu acertar um fundo é muito baixo. Uma vez que se eu comprar nessa zona de suporte, observem o seguinte, olha como teve gente negociando. Olha aqui, fundo, 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 toque, toque. Olha aqui esses toques aqui. Olha o volume profile aqui. Zona de interesse por negociar o ativo. Então, até 47.600 eu tenho uma forte zona de suporte. Então,
Então, se eu estou posicionado comprado, até essa zona aqui não ser perdida, ó, minha média móvel de 21 alinhada para cima, estou com as médias ascendentes, eu tenho uma série de confluência dizendo que o preço sobe. Então, pessoal, isso me ajuda a tomar uma decisão comprada, por exemplo. Tá? Então, procurar suportes com base no deslocamento e também com base no volume profile. Observe que esse topo aqui tem um suportezinho ali. Observem que essa zona aqui tem um suportezinho aqui também. Mas não tem nada comparado com este suporte aqui, ó. Olha a quantidade de informação que tem aqui. Quantidade de player querendo negociar aqui. 70% do interesse de negócios está aqui. Para que eu vou tentar me posicionar aqui agora? Não tenho porquê. Então é isso, pessoal. É por isso que eu uso essas ferramentas. Eu espero ter ajudado vocês. O vídeo ficou um pouco mais longo. Mas é isso aí. Se tu tem interesse e tu ainda não tem a tua conta do TradingView cadastrada ou não contratou nenhum plano ainda, link na descrição, considere contratar o plano utilizando nossos links e aí vocês vão estar apoiando o nosso canal, beleza? Muito obrigado pelo teu tempo até aqui. Somos parceiros do TradingView Brasil. Também considere nos acompanhar dentro da plataforma do TradingView Brasil, beleza? Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu!